Olá! Nesta aula falaremos sobre o gerenciamento de resíduos em serviços de saúde e os aspectos e princípios gerais de segurança no trabalho. Resíduos em serviços de saúde são todos os produtos resultantes da atividade exercida em serviços com atendimento à saúde humana e animal. Estes resíduos necessitam de processos diferenciados em seu manejo e podem exigir ou não o tratamento prévio à sua disposição final. O Programa de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde é normatizado pela Resolução número 306 de 2004 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde, a Resolução 358 de 2005 do CONAMA, que dispõe sobre o tratamento e a disposição final desses resíduos. Ambas as legislações dão as diretrizes para o manejo adequado dos resíduos, além de fornecer informações sobre o Programa de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde. Este programa abrange laboratórios de análises clínicas de produtos para a saúde, necrotérios, funerárias, estabelecimentos de ensino e pesquisa na área da saúde, distribuidores de produtos farmacêuticos, unidades móveis de atendimento à saúde, serviços de acupuntura, serviços de tatuagem, serviços de medicina legal, drogarias e farmácia, inclusive as de manipulação. O Programa de Gerenciamento de Resíduos, ele deve refletir sobre a importância da integração no gerenciamento destes resíduos e deve apresentar as etapas do gerenciamento. Um conceito básico para este tema é a classificação dos resíduos, e são eles: resíduo infectante pertencente ao grupo A, composto por peças anatômicas, carcaças e material de cultura. Resíduos químicos compostos pelo grupo B de produtos tóxicos. São eles medicamentos, lâmpadas, baterias. Resíduos radioativos, classificados como grupo C, composto por rejeitos radionucleicos. Resíduos comum ou recicláveis, classificados como grupo D, representados por gesso, fralda, papel e resíduos alimentares. E o resíduo pérfuro cortante, classificado como grupo E, composto por agulhas, scalpes, lâminas de bisturi. Falaremos agora especificamente sobre cada um dos grupos dos resíduos. O grupo A, definido como grupo de resíduos infectantes, são aqueles em que ocorre a possível presença de agentes biológicos que podem apresentar risco de infecção. Este grupo é subdividido em grupo A1, onde existem os resíduos com suspeita ou certeza de contaminação biológica, como, por exemplo, culturas e estoques de micro-organismos, meios de cultura, vacinas vencidas ou inutilizadas, restos de amostras de laboratório, recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde que contenham sangue ou líquidos corpóreos na forma livre. O subgrupo A2 é composto por carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais submetidos a processo de experimentação com inoculação de micro-organismos como suas forrações. O subgrupo A3 é composto por membros de peças anatômicas, membros superiores e inferiores de seres humanos, produtos de fecundação sem sinais vitais,
com peso menor que 500 gramas ou estatura menor que 25 centímetros, ou ainda idade gestacional menor que 20 semanas e que não tenham valor científico ou legal ou não tenham sido requisitado pelo paciente ou seus familiares. O subgrupo A4 é composto por kits de linhas arteriais, endovenosas, dialisadores, filtros de ar e gases aspiradores de área contaminada, sobras de amostras de laboratório e seus recipientes, contendo fezes, urina e secreções. Recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde que não contenham sangue ou líquidos corpóreos na forma livre, entre outros similares. O subgrupo A5 é composto por órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais pérfuro-cortantes ou escarificantes e demais materiais resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais. O grupo B é composto por resíduos contendo substâncias químicas que, dependendo de suas características de inflamabilidade, toxicidade, corrosividade e reatividade, podem apresentar riscos à saúde pública e ao meio ambiente, como, por exemplo, medicamentos vencidos, produtos hormonais, antimicrobianos, reagentes para laboratório, efluentes de equipamentos automatizados, saneantes, desinfetantes, entre outros. Já os resíduos do grupo C, ou rejeitos radioativos, são compostos por materiais radioativos ou contaminados com radionuclídeos. Qualquer material deste grupo deve ser manipulado por profissional cadastrado no CENEM. Estes materiais são provenientes de laboratórios de análises clínicas, serviços de medicina nuclear e radioterapia. O grupo D é definido como grupo de resíduos comuns e é composto por sobras de alimentos, guardanapos, papel higiênico, fraldas, embalagens plastificadas e gordurosas, saquinhos de açúcar, dentre outros. Caso este resíduo comum for contaminado com resíduo perigoso, torna-se igualmente um resíduo perigoso, ou passa a ser classificado como um resíduo do grupo B. Um ponto importante relacionado ao resíduo comum é a possibilidade de reciclagem. E neste ponto deve-se atentar para as cores atribuídas a cada um dos grupos de resíduos recicláveis, sendo elas amarelo para metal, azul para papel, vermelho para plástico, verde para vidro, marrom para resíduo orgânico. A cor cinza é atribuída a material comum não reciclável. Os resíduos classificados no grupo E são definidos como os resíduos pérfuro-cortantes. Estes materiais são compostos por lâminas de barbear, agulhas, catéteres como scalpes, abocate, ampolas de vidro, brocas cirúrgicas, pontas diamantadas e lâminas de bisturi. A identificação adequada dos resíduos permite o reconhecimento dos mesmos e fornece informações sobre o correto manejo. Dentre essas identificações, é importante ressaltarmos: o resíduo infectante, composto pelo grupo A, são identificados pelo símbolo de substância infectante com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos. Os resíduos do grupo B são identificados através do símbolo de risco associado e com discriminação de substância química. Os rejeitos do grupo C são representados pelo símbolo internacional de presença de radiação ionizante em rótulos de fundo amarelo, acrescido da expressão material radioativo. Os resíduos do grupo D
podem ser destinados à reciclagem ou à reutilização e devem ser acondicionados em sacos pretos, identificados com etiqueta para resíduo comum. Já os resíduos do grupo E são identificados pelo símbolo de substância infectante, com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos, acrescido da inscrição de resíduo pérfuro cortante, indicando o risco que apresenta o resíduo. O manejo é a ação de gerenciar os resíduos em seus aspectos intra e extra-estabelecimento, desde a geração até a disposição final. No que se refere ao acondicionamento dos resíduos, os mesmos devem ser realizados segundo o grupo também, a saber, o grupo A deve ser acondicionado no momento de sua geração em saco plástico branco leitoso, resistente e identificado com a simbologia de resíduo infectante. O grupo B deve ser acondicionado em recipiente rígido que garanta a integridade física dos frascos, evitando choque mecânico, identificados com simbologia de substância tóxica, acrescida da expressão resíduos químicos. Para quimioterápicos, utiliza-se saco plástico de cor laranja. Já os resíduos do grupo C devem ser colocados em recipientes rígidos, definidos como bombonas, forradas com plástico ou embalagens compatíveis, conforme o Conselho Nacional de Energia Nuclear. Os resíduos do grupo D devem ser acondicionados em saco plástico preto e os resíduos do grupo E devem ser acondicionados em recipientes estanques, rígidos, com tampa e no local de sua geração identificados com a inscrição pérfuro cortante. O gerenciamento de resíduos em serviços de saúde passa pelas seguintes etapas: geração, classificação dos resíduos, segregação ou separação, acondicionamento, coleta e transporte interno, armazenamento final, coleta e transporte externo. A partir daí, faz-se o tratamento ou a disposição final desses rejeitos. Falaremos agora sobre os princípios gerais de segurança do trabalho. Os princípios e direitos fundamentais no trabalho estão inseridos na Constituição da Organização Internacional do Trabalho, ou OIT, e são eles: a liberdade sindical e o reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva, a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório, a abolição efetiva do trabalho infantil e a eliminação da discriminação em matéria de emprego e ocupação. Acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho, a serviço da empresa ou ainda pelo serviço de trabalho de segurados especiais, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, que cause a morte, a perda ou redução da capacidade laboral permanente ou temporária. São considerados acidentes de trabalho as doenças adquiridas pelo exercício do trabalho em determinada função, as doenças adquiridas devido às condições em que o trabalho é realizado, e os acidentes que ocorrem fora do local de trabalho, mas a serviço da empresa. Os acidentes ocupacionais ocorrem na maioria das vezes de forma imprevisível, embora se perceba antecipadamente pelas condições de trabalho os riscos a que os empregados estão expostos, e são várias as situações em que o empregado encontra-se nessas condições.
Os acidentes ocupacionais ou acidentes de trabalho são classificados em acidente típico, sendo aquele decorrente da característica da atividade profissional exercida pelo funcionário, e a doença profissional ou do trabalho, produzida ou desencadeada pelo exercício de determinada função, característica de um emprego específico. Não se considera mais como acidente ocupacional o acidente de trajeto, aquele em que ocorria um acidente entre a residência e o local do trabalho, e vice-versa. Esta é uma mudança bem recente relacionada à CLT, ou Consolidação das Leis Trabalhistas. As principais causas de acidente de trabalho são o ato inseguro, a condição insegura ou a associação entre ato inseguro e condição insegura. Pequenas medidas podem evitar acidentes de trabalho e são elas: seguir todas as orientações de segurança, orientar novos colaboradores sobre normas de segurança, utilizar os equipamentos de segurança disponíveis, não deixar objetos caídos no chão e não obstruir o acesso aos equipamentos de emergência, tais como os extintores. Um dos principais acidentes ocupacionais com impacto entre os profissionais de saúde são os acidentes com material biológico potencialmente infectado. A prevenção desses acidentes consiste basicamente na utilização das precauções padrão que devem ser seguidas para todos os pacientes, independente da suspeita ou não de infecção. E são elas: a higienização das mãos, a utilização de luvas e avental, óculos e máscaras e o descarte adequado de material pérfuro-cortante. É importante ressaltar que a utilização de luvas deve ser recomendada quando houver um risco de contato com sangue, secreções ou membranas mucosas. Calce as luvas imediatamente antes do contato com os pacientes e retire-as logo após o uso. Deve-se realizar a higienização das mãos após estes procedimentos. O uso de óculos, máscara ou avental está indicado também quando houver o risco de contato com sangue ou secreções, para proteção da mucosa dos olhos, boca, nariz, roupa e superfícies corporais. Existem algumas recomendações específicas que devem ser seguidas durante a realização de procedimentos que envolvam a manipulação de material pérfuro-cortantes. E são elas: ter a máxima atenção durante a realização de procedimentos, jamais utilizar os dedos como anteparo durante a realização de procedimentos que envolvam materiais pérfuro-cortantes. Agulhas nunca devem ser reencapadas, entortadas, quebradas ou retiradas de seringa com as mãos. Não se deve utilizar os coletores específicos para materiais pérfuro-cortantes ou descarpaque acima de 2/3 de sua capacidade. A prevenção do contato com sangue e outros materiais biológicos pode ser realizada por meio de mudanças nas práticas de trabalho, visando a implementação e o desenvolvimento de uma política de revisão de procedimentos e de atividades realizadas pelos profissionais de saúde e ações de educação continuada. Deve-se adotar a utilização de métodos alternativos e de tecnologia em dispositivos e materiais médico-hospitalares. Nesta categoria estão incluídos, por exemplo, a possibilidade de substituição de materiais de vidro por plástico, os dispositivos que permitam a realização de procedimentos sem a utilização de agulhas, a utilização de agulhas com mecanismos de segurança, a substituição de bisturi por eletrocautérios, a utilização de novos projetos de materiais cortantes usados em cirurgias e outras,
e a redução do risco de contaminação, que levam tanto à segurança do paciente quanto dos profissionais que estão realizando os procedimentos. Deve-se disponibilizar também os equipamentos de proteção individual adequado para cada tipo de procedimento. E incluem-se nesses luvas, protetores oculares, protetores faciais, protetores respiratórios, aventais e proteção para os membros inferiores. Com relação à verificação ou à investigação da ocorrência de acidentes ocupacionais, deve-se promover a análise, então, das provas produzidas, tais como os relatórios de como ocorreram esses acidentes e dos atendimentos que foram realizados ao profissional submetido a esse tipo de procedimento, identificar os fatores que contribuíram para a ocorrência do acidente, registrar através de fotos ou fazer um esboço da cena do acidente, fazer anotações e entrevistar testemunhas. No caso da ocorrência de acidente ocupacional com exposição a material biológico potencialmente contaminado, deve-se adotar o seguinte fluxograma. A primeira conduta é a comunicação à chefia imediata, que estará procedendo o preenchimento da notificação do acidente. Posteriormente, deve-se então, em caso de exposição percutânea ou cutânea, lavar o local exposto com água e sabão. Nas exposições de mucosa, deve-se lavar exaustivamente com água ou solução salina ou fisiológica. A chefia imediata deve preencher a ficha de análise de acidente, registrando a data em que ocorreu o acidente e o mesmo deve comparecer ao Serviço de Medicina Ocupacional no máximo um dia após a ocorrência do acidente. O funcionário deve ser encaminhado para avaliação médica imediata durante o horário de trabalho ainda, de preferência, para a investigação do paciente fonte. Caso o paciente fonte seja identificado, deve-se obter autorização do mesmo ou dos familiares para a realização das sorologias ou teste rápido para HIV, hepatite C e hepatite B. O acidentado será submetido à avaliação sorológica no dia imediatamente posterior à ocorrência do acidente, visto que não é indicado a identificação de sorologias ou o diagnóstico no momento da ocorrência do acidente, já que, neste momento, o que se pretende é uma sorologia positiva do paciente fonte aumenta o risco deste paciente ter uma soroconversão. Então, procede-se aos protocolos da profilaxia com a utilização de antirretrovirais, conforme o protocolo institucional. O mesmo será submetido a acompanhamento no Serviço de Medicina Ocupacional pelos próximos 6 meses. Uma legislação importantíssima relacionada à segurança do trabalho refere-se à Norma Regulamentadora 32 ou a NR 32, que dispõe sobre algumas condutas a serem adotadas pelos profissionais no ambiente de trabalho, sendo eles a proibição de utilização de adornos como brincos ou anéis durante o expediente de trabalho, a necessidade de manter cabelos presos durante a execução de atividades laborais, a obrigatoriedade de uso de sapatos fechados, de preferência que sejam impermeabilizados ou resistentes a líquidos, e a proibição de consumo de alimentos nas unidades assistenciais. Esta NR 32 traz alguns pontos importantes e dentre eles estaremos destacando. Considerar que os riscos biológicos estão, na maioria das vezes, relacionados aos acidentes ocupacionais com material pérfuro-cortante. Os trabalhadores que utilizam materiais pérfuro-cortantes devem ser responsáveis pelo seu descarte.
Cilindros que contenham gases inflamáveis devem ficar a 8 metros dos que contenham gases oxidantes. O enchimento do descarpaque para material perfuro-cortante deve ficar no mínimo a 5 centímetros abaixo do local de descarte ou, preferencialmente, 2/3 do máximo da sua capacidade. Deve existir nos postos de trabalho equipamento de proteção individual em número suficiente para o uso imediato. Os acidentes envolvendo riscos biológicos devem ser emitidos à comunicação de acidente de trabalho e as vestimentas devem ser fornecidas sem ônus para o trabalhador. Os trabalhadores precisam também estar com as vacinações em dia, principalmente relacionados à prevenção de tétano, difteria, hepatite B e outras estabelecidas pelo Programa de Controle de Medicina Ocupacional. Trabalhadoras gestantes expostas a gases ou vapores anestésicos devem ser autorizadas por escrito por médico coordenador do Programa de Medicina Ocupacional. E em serviços de radiologia médica, as salas de mamografia devem ser no mínimo de 6 metros quadrados e as salas de raio-x 15 metros quadrados. Estas e outras recomendações relacionadas à NR32 você encontra detalhadamente no material complementar. Nesta aula, falamos sobre o gerenciamento de resíduos dos serviços de saúde e sobre os aspectos relacionados à segurança e saúde do trabalhador. Fique atento ao material complementar e, em caso de dúvidas, acesse o link Tutoria. Até a próxima!